Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o Zap 60, um podcast para quem quer se proteger da epidemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Esse episódio 9, a gente tem bastante coisa reservada para você. Entre essas coisas, o Igor pegou e comparou o número de mortes diário na epidemia da Covid-19 a grandes tragédias, e é assustador, porque a gente entrou num patamar em que mata por dia o equivalente a várias tragédias que chocaram profundamente no passado. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu vou ter uma conversa com a Bárbara, que está lá de Portugal, e dá uma perspectiva do que está acontecendo no mundo. E ainda tem as explicações da Velosopídia e o Luiz, que vai desbancar mais uma história falsa. Vem com a gente que tem bastante informação valiosa para vocês enfrentarem a pandemia. Bom, então a gente vai falar com o Igor. Igor, então, como é que estão as coisas? Oi, Alexandre. Hoje, nada bom. Nos últimos tempos não tem sido nada bom. Hoje eu quero falar um pouco sobre os números de mortos aqui no Brasil da Covid-19 e eu quero fazer algumas comparações com algumas tragédias históricas do país, que você deve se lembrar, para a gente entender o tamanho dessa que a gente está tendo agora. Atualmente, a gente está com 37.312 mortos. Já está ficando até difícil falar em números absolutos, porque a velocidade em que esse número cresce é absurda. Então eu vou passar dia a dia com um lembrete que às vezes pode haver alguma diferença de números nos números diários, e que é algo comum, porque esses dados são espalhados por todo o país, e às vezes demora um pouco para ser consolidado, e às vezes o governo também não mostra esses dados, então seria... Então vamos lá, primeira comparação aí, me conta. Na segunda-feira, dia 1º de junho, foram 741 mortes. Em comparação com uma tragédia brasileira muito conhecida, Brumadinho, que foi, pensando somente em vidas humanas, não querendo comparar as perdas materiais, ambientais e diversos outros problemas dessa tragédia, em um único dia, a Covid matou quase 3 vezes a quantidade de pessoas. Também não quero diminuir o impacto dessa tragédia, e sim reconhecer o impacto que a Covid está tendo no Brasil. Não muda o fato de que Brumadinho é uma tragédia, mas é ainda mais impressionante que a doença mate o triplo de pessoas e as pessoas continuam levando a vida como se fosse só um número, né? Isso que é assustador, mas continua. Na terça-feira, no dia 2, foram 1.365 mortes. Em comparação, em 1961, houve um incêndio no Circo de Niterói chamado Gran Circus Norte-Americano. Na ocasião, foram 503 mortes. Em 1967, houve enchentes e deslizamentos de terra em Caraguatatuba. Segundo as contagens oficiais, o desastre teve 426 mortos. Anos depois, em 1972, houve um incêndio no edifício Andraus e deixou 16 mortos. 2 anos depois, em 1974, houve um outro incêndio no edifício Joelma, que é bem famoso no Brasil, e foram 187 mortos. Somente na terça-feira, nós superamos o número de mortos de todas essas tragédias juntas. Somadas. Na quarta-feira, no dia 3, foram 1.194 mortos. Em 1973, houve um acidente da Varig, que caiu em Paris, com 123 óbitos. Mais de uma década depois, houve um incêndio de Cubatão, que teve um vazamento de um oleoduto. Foram 93 pessoas que morreram. Em 92, houve o massacre do Carandiru, com 111 mortos. Em 96, teve a explosão do Osasco Plaza Shopping, que deixou 42 mortos. No mesmo ano, ainda aconteceu o acidente aéreo da TAM, quando o avião se chocou contra um prédio e 99 pessoas morreram naquele dia. Em 2007, houve o acidente aéreo de Congonhas. Desse eu lembro que eu tinha 9 anos na época, e a TV passou sobre isso por muito tempo. O avião não conseguiu parar na pista e 199 pessoas morreram. Depois disso, em 2008, houve uma inundação em Santa Catarina, com 125 mortos. Em 2009, teve ainda o desaparecimento do Air France,
com 228 pessoas mortas. E mesmo depois de falar de todas essas tragédias, apenas um único dia de Covid aqui no Brasil consegue superar essa quantidade de mortes. E como os números tendem a aumentar ainda mais, a gente está entrando numa escala que é sem precedentes. Em pouco tempo, nada, nem que a gente junte todas as tragédias famosas da história do país, elas vão se comparar, nem somadas. Isso é assustador demais, né? Na quinta-feira foram 1.432 óbitos, que é um número muito próximo do número de mortos do naufrágio do Titanic, que é uma tragédia bem famosa no mundo. Na sexta-feira, no dia 5, foram 1.027 mortos, um pouco mais do que o número de mortos das chuvas da região serrana do Rio de Janeiro, em 2011. Ela foi noticiada pelo estado de São Paulo como o maior desastre natural em 44 anos. Com a Covid, só levou um dia para superar esse número. Todos nós temos um pouco de dificuldade para ver a grandeza desses números. É como tentar imaginar o tamanho da Terra ou a distância do Sol. A gente simplesmente não consegue. E imaginar o tamanho da tragédia, que são 37.312 mortos, fica ainda mais difícil. Essas pessoas não são números, cada uma delas tem uma história, tinham sonhos, amores e pessoas que se importavam com elas. Um número grande assim não consegue conceber o tamanho da perda de famílias e amigos. E algo que nos deixa ainda mais triste é a forma como essa situação tem sido gerenciada no país. A incompetência agora tem um impacto muito mais rápido e direto do que normalmente. Cada decisão transforma em números de mortos 2 semanas depois. Vidas que poderiam ter sido salvas. Essa tragédia tem suas dificuldades, mas não é destino. Esses números são um reflexo direto das ações governamentais. Se continuarmos com as mesmas decisões sendo feitas, em 2 semanas teremos o dobro de mortes por dia. O que significa que no período de 3 semanas podemos ter mais mortes do que toda a epidemia já teve no Brasil até agora. O isolamento social é a única opção plausível. Em todo o mundo, estima-se que o isolamento social adotado em diversos países tenha evitado 530 milhões de pessoas de terem se infectado. Isso se traduz em vidas salvas. E é isso que o Brasil tem falhado em fazer. Um isolamento social que funcione, e isso é culpa do nosso governo. Cara, muito obrigado, então. E fique bem aí, hein? Grande abraço, Igor. Bom, então eu vou falar com a Bárbara. A Bárbara está em Portugal e ela tem contado pra gente histórias do mundo lá fora, né? Pra gente entender que a pandemia está realmente acontecendo no mundo todo. Bárbara, você se especializou em jornalismo científico, né? Sim, trabalhei com isso por bastante tempo. Então, eu vou te pedir uma coisa hoje, da sua ajuda aqui. Tem um estudo que foi publicado na Lancet, falou-se pra caramba desse estudo, e aí depois contestaram o estudo. Explica melhor o que está acontecendo? Olha, Maron, o que aconteceu foi o seguinte. Esse estudo foi publicado no final de maio no Lancet, que é um dos jornais que publica os artigos científicos mais importantes sobre medicina, mas também foi publicado no New England Journal of Medicine, que é outro grande jornal de artigos científicos de medicina. Esse estudo, supostamente, ele analisou um banco de dados gigante que viu, supostamente, né, na pesquisa, eles analisaram 96 mil pacientes de Covid em 671 hospitais pelo mundo, e aí viram como é que essas pessoas reagiram ao tratamento com cloroquina, com hidroxicloroquina. Eles pegaram um antibiótico que eles chamam são macrolídeos, né? E aí eles avaliaram como é que as pessoas reagiram à cloroquina pura, cloroquina com macrolídeo, sem cloroquina, sem macrolídeo. E aí viram como é que cada uma dessas pessoas se desenvolveu, o que aconteceu. A pesquisa ela é bem vaga, no sentido de que ela não fala quando. Ela diz quantas pessoas morreram, quantas não morreram. Só que uma das questões que as pessoas estão levantando é que a cloroquina e a hidroxicloroquina, que são medicamentos normalmente usados para malária, esses medicamentos eles podem causar arritmia cardíaca e problemas cardíacos. Quando uma pessoa recebe essa medicação e morre, na pesquisa também não está explicado se ela morreu de Covid ou de ataque cardíaco. Então, realmente, é uma informação que não é muito conclusiva, né? Não leva a muita coisa. Isso provavelmente é porque esses bancos de dados provavelmente não estavam totalmente
unificados, né? Devia ter coisa que tinha num banco, mas não tinha no outro. Então, talvez eles não tivessem essa granularidade também para cruzar, né? Já que eles juntaram um monte de informações e foram procurar o que dava para correlacionar. Sim, quais eram as informações que estavam em comum com todos os bancos de dados. Isso. Sim, por isso que não fica tão completo. Só que a questão do banco de dados é melhor ainda, né? Esses bancos de dados são de uma empresa chamada SurgeSphere, que é uma empresa americana, e foi aí que aconteceu toda essa questão sobre os papers, né? Sobre os trabalhos que foram publicados. Porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: os cientistas analisaram os bancos de dados, tiraram algumas conclusões e tal, e a conclusão da pesquisa foi que não dava para dizer se cloroquina fazia a pessoa morrer menos ou morrer mais. O estudo foi totalmente não conclusivo, não disse nem que ajudava nem que atrapalhava, não chegou a conclusão nenhuma. Tá. Só que aí, além disso, já não ser um resultado muito bom para a cloroquina, algumas pessoas começaram a revisar os resultados e descobriram que esse banco de dados tinha inconsistências enormes. Começou porque dizia que tinham tido, digamos, 150 mortes na Austrália. E alguém chegou e falou, mas não tiveram 150 mortes na Austrália de Covid até hoje. Aí foram descobrir que parte do banco de dados que tinha sido atribuído à Austrália, na verdade, era da Ásia. Aí já viram, opa, então esse banco de dados está meio esquisito. E aí, à medida que foram investigando mais, foram descobrindo cada vez mais coisas estranhas sobre essa empresa. Essa empresa, até uns dias atrás, tinha 11 funcionários no LinkedIn. Agora já tem 6, sendo que um dos funcionários é um escritor de ficção científica, não é um escritor de ciência. O Guardian, foi o Guardian, o jornal inglês, que fez essa investigação, está fazendo essa investigação sobre a SurgeSphere. Então, a primeira coisa que a gente pode concluir é que o banco de dados da SurgeSphere não é confiável. E isso já põe você para questionar o estudo todo, né? E a SurgeSphere tem várias questões estranhíssimas do passado dela. Ela foi fundada por um cara que fez umas coisas meio inexplicáveis em 2008, fez uns crowdfundings que não deram em nada. E aí, além disso, tem a questão da revisão de pares. Os jornais científicos, eles publicam artigos científicos que, supostamente, em tempos normais, o cientista manda um artigo científico para o jornal. Esse jornal pega e faz o que a gente chama de revisão de pares. Manda para 4 ou 5 cientistas da área, leem a pesquisa, fazem perguntas, checam as informações, veem se aquilo ali tudo faz sentido, e aí falam, legal, esse artigo tá legal, pode publicar. Isso, obviamente, leva um tempo, leva semanas e tal. Agora, nessa situação de emergência, o que está acontecendo? Eles estão publicando os artigos com uma versão fast food da revisão de pares. É uma versão mais curtinha, que é mais rápida, e o artigo não chega a passar por esse escrutínio todo. A ideia disso é que o artigo vá ser publicado e outros cientistas possam ver aquilo e possam avançar a informação. O que acontece é que, no meio desse processo, a imprensa fica sabendo desse artigo que ainda não está muito checado e bota isso nos jornais. E o Trump fica sabendo e fala alguma coisa. E o Bolsonaro resolve botar a fábrica para produzir cloroquina. E as pessoas tomam decisões que a ciência ainda não está sólida o suficiente para basear essas decisões. São informações que são úteis para outros cientistas que entendem que aquilo ali é só parte do processo. Então, é isso. Os jornais estão publicando coisas, por causa da situação de emergência, que ainda não estão checadas tão minuciosamente como deveriam ou como são normalmente checadas. É como se a gente, no momento de crise, transferisse parte da revisão por pares para o mundo, né? De tempos em tempos, surge um artigo que é peer-reviewed adequadamente e que ainda assim, eventualmente, acaba sendo contestado depois, porque, de um jeito ou de outro, você não vai comparar, 4 pessoas revisando um artigo a 400 pessoas do segmento ao qual aquele artigo eventualmente serve, fazendo a mesma coisa. Quer dizer, você tem mais olhos, eles acabam eventualmente achando pontos errados, ou coisa do tipo. Isso vai acontecer do jeito ou de outro. Só que a sensação que dá é que, com a pressa, parte da revisão fica realmente para esse grupo mais amplo
de coisa. Isso acontece o tempo todo em tempos normais. Um grupo de cientistas publica um artigo e aí outros cientistas pelo mundo fazem o que eles chamam de falsify, né? Eles checam, grupos de cientistas pelo mundo checam aquelas informações e tentam repetir a experiência e às vezes eles tentam repetir e não dá certo. E aí eles questionam o primeiro artigo e aí acontece o diálogo. É assim que a ciência anda, é assim que a ciência funciona normalmente. Não tem nada de errado nisso, né? Os cientistas fazem as coisas, os outros checam e todo mundo tenta repetir e é assim que vai andando. A questão é que nós estamos numa situação que os ânimos estão tão exaltados que tudo ganha um tamanho muito maior. Foi uma confusão, a cloroquina acabou sendo colocada no meio de uma discussão política, né? Porque os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil apontaram errado, e no caso deles, especialmente no caso deles, erradamente, né? Porque eles não têm a qualificação para fazer isso, mas enfim, não se preocuparam muito com esse tipo de discussão. Eles colocaram a cloroquina como uma solução. Quem tem conhecidos médicos sabe que a cloroquina e mais uma série de substâncias estão sendo usadas pelos médicos de acordo com a situação que é apresentada para eles lá na frente de batalha, né? A questão também foi que essa promoção feita pelos presidentes dos Estados Unidos e do Brasil fez com que as pessoas comprassem cloroquina como se fosse aspirina, para ter em casa. E é uma medicação que tem efeitos colaterais, que pode causar problemas. As pessoas que têm lúpus e artrite reumatoide, que precisam tomar cloroquina sempre, essas pessoas tomam cheias de cuidados, porque pode dar um monte de complicação, pode dar problema cardíaco. Não é uma aspirina. Isso, inclusive tem uma condição que dá cegueira, se a pessoa tiver um tipo de patologia da retina, tem um monte de possibilidades bem bizarras, assim. Assim, em condições normais, se não tivesse tido essa questão política, como você falou, que uma questão que era científica e médica foi sequestrada pela política. Em condições normais, o que aconteceria é que os hospitais ao redor do mundo estariam testando drogas nos pacientes e trocando informações do tipo, olha, eu usei essa droga aqui em 10 pacientes e eu tive esse resultado. Outra pessoa ia falar outra coisa. E aí eles iam trocando informações e iam acabar chegando a novas soluções, até porque o Covid-19 tem sintomas muito diferentes em pacientes, dependendo do paciente. Então, talvez as pessoas começassem a perceber que a droga tal funcionasse nos pacientes desse tipo, com os sintomas tais, a outra droga ia funcionar de outra forma. Isso é normal, é tentativa e erro. Funciona assim mesmo, a medicina é assim, a ciência é assim, e as pessoas trocando informação vão ajustando essas coisas. O problema foi que essa discussão e esse processo foi sequestrado por razões políticas. E também a pressa compreensível das pessoas de buscar, procurar uma solução. Né? As pessoas querem ter uma resposta para essa situação. Ninguém quer ouvir, porque a resposta científica, a resposta dos médicos e dos cientistas quase sempre é: vamos esperar e observar mais. Ninguém quer ouvir isso, né? Pois é. Senhoras e senhores, nossa jornalista científica, a Bárbara Ax. Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigada. Boa noite. Um beijo. Tchau. Há não muito tempo atrás, a orientação para o uso de máscaras era apenas para pacientes diagnosticados e profissionais de saúde. Por que é que isso hoje mudou? E eu preciso usar máscara até para atender a porta da minha casa. De fato, durante muito tempo, a orientação principal para o uso de máscaras era para que apenas as pessoas diagnosticadas com a Covid-19 e profissionais de saúde e segurança pública usassem as máscaras de proteção. Só que, nos primeiros meses da doença, enquanto essa regra valia, nós não sabíamos, por exemplo, que a doença era transmitida também pela fala, e não somente através de tosse ou espirro dos doentes. A ciência também não sabia que uma grande parte das pessoas contaminadas pela Covid-19 não apresentava sintomas, e mesmo assim transmitiam vírus, em alguns casos em uma taxa até maior do que pessoas com sintomas. Devido à descoberta dessas novas informações, várias cidades no mundo passaram a determinar o uso obrigatório da máscara para todas as pessoas que precisassem se deslocar em lugares públicos ou que fossem interagir com pessoas de fora das suas casas. A máscara funciona como uma barreira. Ela impede que a pessoa contaminada
mesmo aquelas sem sintomas, de, através da fala ou da tosse, contaminarem outras pessoas. A máscara também funciona adicionando uma barreira a mais de proteção para a boca e o nariz de quem usa, dificultando assim o acesso do vírus ao corpo. Porém, o uso da máscara precisa seguir algumas recomendações. As máscaras precisam ser trocadas sempre que ficarem úmidas, ou após 4 horas de uso. Isso porque a umidade que sai da nossa própria respiração cria um caminho através do tecido para que o vírus acesse o seu corpo. A máscara deve ser usada sempre cobrindo nariz e boca, nunca no queixo, nunca na testa, e retirada somente para a colocação de outra máscara ou após o retorno do usuário para sua casa. Quando chegar em casa, se você estiver usando uma máscara de tecido, a máscara deve ser fervida em água e lavada com bastante água e sabão, para garantir que não vai sobrar nenhum traço do vírus no tecido. A máscara não é um passe livre para sair de casa. Ela é uma proteção extra caso a saída seja inadiável ou inevitável. A melhor proteção sempre é a prevenção. O melhor tratamento hoje para o coronavírus é não pegar o coronavírus. E para isso é preciso ficarmos em casa e cumprirmos as medidas de isolamento social determinadas pela OMS e pelas prefeituras e governos estaduais. Sendo assim, fiquem em casa, lavem as mãos e fiquem bem. Olá, meu nome é Luiz e hoje a gente vai conversar sobre essa notícia falsa aqui, ó. Meu nome é Neiva, eu moro em São Paulo. Eu continuo recebendo fake news agora sobre uma vacina contra a gripe sendo circulada que aumenta risco de complicações ao coronavírus e que essa vacina aumentou os casos na Itália. É verdade ou deleta? Essa notícia é falsa. Não há qualquer pesquisa que comprove a ligação entre as vacinas da gripe e o aumento do número de casos do novo coronavírus, ou que ele pode levar a complicações, mas eu vou explicar o porquê. O artigo citado pela notícia falsa faz referência à linhagem anterior do coronavírus, que se tornou uma pandemia global, só que em 2004, e não essa daqui, de 2019. E apesar das vacinas contra a gripe não tornarem uma pessoa mais suscetível ao coronavírus, elas também não protegem as pessoas do novo vírus, como também tem sido circulado pela internet. Mas essa vacina pode ajudar no combate ao coronavírus. Sabe como? Bom, tomando a vacina, você vai se proteger da gripe. Caso você entre em contato com ela, suas chances de ir parar no hospital são bem menores, poupando leitos e equipamentos que nesse momento de pandemia estão fazendo muita falta em hospitais por todo o Brasil. Em outras palavras, você vai estar salvando vidas. Sobre a vacina ter aumentado o número de casos do coronavírus na Itália, isso é verdade? Bom, essa também é mentira. As campanhas de vacinação ocorreram por lá em outubro e novembro de 2019, ou seja, 4 meses antes da explosão no número de casos do novo coronavírus. Mas 4 meses antes, será que isso não ajudou o coronavírus a se espalhar? É o seguinte, as vacinas demoram somente 15 dias para proteger a gente da gripe. Então, em nada ela conseguiria influenciar numa pandemia que ocorreu mais de 60 dias depois. Então é isso. Se você ouvir por aí que as vacinas da gripe estão aumentando o número de casos do coronavírus, é mentira. Deleta e não compartilha o vírus da desinformação. Obrigado por ouvir o Zap 60. Pois é, nem todo mundo sabe acessar um podcast, mas se você sabe, pode ajudar compartilhando os links com seus conhecidos que estejam nos grupos de risco. A gente acredita que informação protege as pessoas. Mande as suas sugestões e perguntas, a gente vai tentar responder ou achar alguém que responda pra gente. O e-mail é contato@zap60.com.br e o telefone é 11 98184 0398. Manda um WhatsApp pra gente. O Zap 60 foi escrito e produzido por Alexandre Maron com as brilhantes colaborações de Igor Lemes, Luiz Melo, João Veloso, Bárbara Axt e Nicole Mesa Salma. A criação do logo foi feita pelo designer Johnny Brito, a edição é de Carlo de Bortoli e Gustavo Heineken e a produção é da Ampere. Um beijo pra todos, fiquem bem e até o próximo episódio.